Então, pessoal, a primeira pergunta, como eu falei para vocês, nós aqui na nossa live hoje vamos tentar responder a 3 perguntas. Quem somos nós? O que é de fato um podcast? E qual é a missão do podcast Passos na Fé? Para vocês poderem conhecer quem somos nós, pedir então dar a palavra ao nosso diácono Carlos. Sou o diácono Carlos, diácono permanente, casado com a Elisa, 2 filhos, a Carla e o Guilherme, 3 netos, Pedro, Miguel e Felipe. Como diácono permanente, eu estou na Diocese de Itapetininga, na paróquia de Santana e Santa Rita de Cássia. Exerço esse meu ministério desde sempre, vamos dizer assim, mais especificamente na minha juventude, onde tudo começou em grupo de jovens, depois na Renovação Carismática Católica, animando grupos de oração, coordenador de grupo de oração e também coordenador diocesano da Renovação. Só depois então que veio o convite para ser diácono permanente. Também faço parte da ordem religiosa dos Carmelitas Descalços. Antes de ser diácono, então, eu participava como leigo. Então, a gente tem um terceiro ramo dessa ordem religiosa, que é a ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. E agora, como diácono, também continuo, acompanho minha esposa e eu, meus filhos também. A gente faz parte dessa ordem, onde a gente trabalha a espiritualidade através dos santos carmelitas, Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz. De formação, eu sou bacharel em teologia, também sou tecnólogo na área de mecânica, sou funcionário público, assessoro hoje catequese, pastoral do Drizio, assessoro também a comunidade Santa Inês e também a pastoral do batismo. E dentro do trabalho de diácono permanente também faço parte do Conselho Diocesano dos Diáconos, sou o vice-presidente desse conselho. Mas conta pra gente aí, quem é o Júnior Mastrandé, para eu poder te conhecer. Pois é, eu sou fruto, com muita alegria, de tudo isso que o diácono Carlos acabou de dizer. Eu tenho mais ou menos 20 e poucos anos de caminhada, participo na igreja. Muitas dessas formações eu tive com o Carlos. Eu sou músico, participo hoje atualmente da paróquia São João Batista. Nessa desenvoltura de música, tive a oportunidade e a graça de gravar um CD, que também faz parte desse projeto. O nome do CD é Um Passo Só. Quis dizer um passo só porque uma perna só, uma brincadeira nesse sentido. E a segunda brincadeira seria no sentido de que, para a gente encontrar Jesus, só basta um passo. Sair de onde estamos estagnados e irmos para frente. Um passo só é o suficiente para que a gente vá até Ele, porque o resto Ele faz. Perto aqui de vocês, eu sou um bebê que estou engatinhando ainda na fé. Eu tenho tempo de caminhada, vai para 4 anos que eu tenho de caminhada, pouquíssimo tempo. Mas eu sou um curioso da fé. Então, eu sou casado, eu tenho hoje 28 anos, sou casado com a Carla, sou pai do Benjamin, da Stacy, da Gabriele. Hoje, atualmente, eu sou coordenador do grupo de jovens, Manancial de Cristo, lá da comunidade Santa Inês. Então, você conhecer um pouquinho aqui de nós 3, vamos agora falar um pouquinho sobre o projeto. Diácono, conta pra gente, então, como é que surgiu, de onde veio o Passos na Fé. Bom, a ideia parte da minha experiência pessoal, dentro do meu ministério diaconal, mas também se remete a toda a experiência de vida. Nós estamos passando um momento difícil a nível mundial, pandemia, a gente já vinha numa crise de valores, uma crise de fé. A gente percebe que cada vez mais as pessoas se distanciam de Deus, se distanciam da igreja, dos reais valores, principalmente nesse sentido. E a gente vê que há uma oferta de conteúdo de toda a espécie hoje, na televisão, no rádio, na internet. E o que a gente está trazendo, de repente, até parece que não é tão novidade assim. A gente vai falar um pouquinho do que nós queremos, onde nós queremos chegar. Mas, no primeiro momento, é realmente resgatar uma identidade que talvez a gente tenha perdido. A gente vê, às vezes, por aí, críticas à igreja, críticas à instituição, e a gente acaba perdendo o sentido real da nossa fé, em quem nós acreditamos.
por que nós acreditamos. O que nos leva a seguir a Jesus, por exemplo. Então, tudo isso a gente vem trazendo nos conteúdos do nosso podcast. Mas, de modo especial, foi isso que, num primeiro momento, foi pensado. Criar conteúdos de modo que as pessoas, no seu ambiente de trabalho, né, ou durante a condução, né, para o seu trabalho, ou no próprio lar, né, tenham um conteúdo que possa estar ali alimentando a sua fé. Tudo é líquido. O que ontem tinha valor, hoje já não tem o mesmo valor. As coisas mudam rapidamente, né? E nós também mudamos, né? A gente não vive mais no século XV. Hoje a gente vive no século XXI. Então tudo hoje é ágil, né? Você está nos acompanhando nessa live. Se a gente pensasse isso há 20 anos atrás, né? Tem que ter uma câmera enorme, um estúdio. Hoje, com celular, com alguns microfones, alguma técnica, você consegue transmitir para o mundo um conteúdo. Qual é o conteúdo que é passado hoje na catequese, por exemplo? As crianças saem de lá realmente, né, preparadas para ser cristão. Elas entendem realmente o conteúdo da fé, a vivência da fé. Então, tudo isso eu ficava pensar em alguma coisa que traga um subsídio para as pessoas, para os pais, para os filhos, para a igreja, enfim. Então, daí que surgiu a ideia, então, do podcast. Eu sempre ouvi, né, vários podcasts, principalmente podcasts relacionados, né, com a fé, com a religião, com o cristianismo. Então, também foi um referencial, né, para eu pensar no podcast. Pessoal, então o podcast ele é uma ferramenta do quê? De entretenimento, tá? Para simplificar, para ficar bem simples, o podcast é como se fosse um rádio. O rádio que a gente está acostumado a escutar no carro, na casa, mas de uma maneira diferente. O diferencial que ele tem é porque no podcast é você que escolhe o assunto. Você escolhe o tema que você quer ouvir, você escolhe aonde você quer ouvir, qual é o lugar que você quer ouvir, tá? E a maneira mais simples de se escutar, ou mais habitual de se escutar no podcast hoje em dia, é através de um celular, de um tablet, né? Uma pessoa que muito me ajudou na época foi hoje Monsenhor Padre Jonas. E na época, a Canção Nova era pequena ainda, tinha só rádio e algumas outras coisas lá, e eles criaram um departamento chamado Davi. Departamento de audiovisual. De audiovisual, se lembra, né? Lembro. E eles gravavam. Um monte de fita em casa. Tem, né? Tem fita. Então, e eles gravavam fita cassete, né? E a gente colocava no rádio, né? No toca-fita, né? Toca-fita. Os mais novos acho que nem lembram disso, né? Quantas e quantas vezes eu vim aqui copiar a fita da Elisa? A gente fazia troca até de fita, porque você tinha ouvido um episódio, né, uma pregação, sim. A gente fazia essa troca. Sim. Então era trabalhoso, não era? E era muito trabalhoso, era bastante trabalhoso. Tenho lá do Felipe Aquino, quando ele veio aqui em Itapetininga. Eu tenho do Padre Léo, não era nem cenáculo, era Grande Louvor. Isso mesmo. Né? Então, por que eu puxei esse assunto? Justamente pela facilidade que a gente tem hoje com o podcast. Você não precisa gravar nada. Você não precisa, é só baixar ali, pôr para ouvir, qualquer lugar, qualquer ambiente, põe um fone de ouvido, se quiser escutar no quarto, na sala, no trabalho, enquanto está trabalhando. Quer dizer, muito fácil. Todo mundo hoje em dia tem um celular na mão para buscar conteúdo de toda modo. Aquele tempo era muito difícil a gente buscar conteúdo, buscar material. Nós tínhamos o quê? Muito. Tínhamos a Bíblia, a gente tinha os documentos da igreja, buscava no catecismo da Igreja Católica, compêndio, a gente buscava aqui. Hoje, a gente tem a Bíblia gravada em áudio, se quiser ouvir. A gente tem o catecismo, tudo gravado. Então, hoje, a facilidade que nós temos de buscar conteúdo de evangelização é enorme. E a nossa proposta é trazer também, já que tem tanta coisa, entre aspas, não tão boas, a gente trazer algo de bom aqui, tá certo? A gente faz uso da rede social. Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook.
São essas ferramentas que nós temos trabalhado. Você vê o poder da mídia social. A gente está no Brasil todo, né? Vários estados do Brasil nos acompanham. Até queria mandar um abraço ao pessoal de Minas, lá do Ceará, né? Do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Né? Vários estados do Brasil já nos acompanham. Também, até fora do Brasil, a gente está nos Estados Unidos, já estamos na Espanha, na França, no Reino Unido e na Alemanha. E a gente termina a nossa live com a seguinte frase de Teresa, que diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, de Santo Agostinho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.